As florestas de kelp, enormes jardins submersos que sustentavam milhares de espécies, desapareceram. No lugar delas espalharam-se campos intermináveis de ouriços do mar espinhentos, devorando o que restava de vida. Pescadores regressavam com redes vazias e biólogos marinhos temiam um colapso completo. Era como se o próprio oceano estivesse morrendo. Mas então surgiu uma ideia ousada, considerada arriscada e até polêmica. E se uma espécie quase exterminada por caçadores de peles há um século pudesse ser a chave para devolver a vida ao mar? Quando o Canadá soltou centenas de lontras marinhas nessas águas estéreis, ninguém imaginava o que aconteceria. Número 2. O desaparecimento das florestas submarinas. Houve um tempo em que a costa da Colômbia Britânica era coberta por vastas florestas de kelp, que se estendiam por quilômetros. Esses bosques submersos abrigavam peixes, caranguejos, moluscos e aves marinhas, além de sustentar pescarias, turismo e comunidades locais. Por volta de meados do século XX, cientistas e pescadores começaram a notar um fenômeno preocupante. O kelp estava desaparecendo. Em seu lugar, o fundo do mar era tomado por ouriços do mar, animais que, sem predadores, comiam o kelp até a raiz. O leito oceânico, antes verde e vibrante, transformou-se em um cenário rochoso e deserto, dominado por milhares de ouriços, os chamados desertos de ouriços, onde quase nada mais sobrevivia. O motivo para a explosão desses ouriços era evidente. Seu predador natural, a lontra marinha, havia praticamente desaparecido. Número 3. O impacto da caça e o desequilíbrio do ecossistema. Nos séculos XVIII e XIX, a caça à lontra marinha foi intensa e implacável, impulsionada pelo alto valor de sua pelagem extremamente densa e macia, considerada uma das mais finas do mundo. Essa demanda fez com que comerciantes, caçadores e exploradores percorressem praticamente toda a costa oeste da América do Norte, desde o norte da Califórnia até o Alasca, abatendo os animais em larga escala. O comércio de peles levou à captura de dezenas de milhares de indivíduos. Em muitas regiões, as lontras foram totalmente eliminadas em poucas décadas. Quando a prática finalmente foi proibida, já no século XX, era tarde demais. A população havia sido reduzida a um número tão pequeno que, em alguns pontos da costa, simplesmente não havia mais registros da espécie. A ausência da lontra provocou um efeito devastador que se espalhou pelo ecossistema de forma silenciosa, mas constante. Sem seu principal predador, as populações de ouriços do mar cresceram de forma explosiva, ocupando territórios inteiros e consumindo o kelp até suas raízes. Essa perda das florestas submarinas significou a destruição de um habitat essencial para inúmeras espécies marinhas. Com o desaparecimento do kelp, cardumes de peixes começaram a se reduzir drasticamente. Espécies como o salmão jovem, que dependia das algas para se proteger de predadores e encontrar alimento, ficaram muito mais vulneráveis. A pesca, tanto comercial quanto de subsistência, passou a sentir os efeitos. Comunidades costeiras que durante gerações dependeram da abundância marinha viram suas capturas diminuir. Algumas pescarias entraram em colapso total e recursos alimentares tradicionais se tornaram cada vez mais raros. Até a própria costa foi afetada. Sem as florestas de kelp para amortecer a força das ondas, houve aumento da erosão e perda de estabilidade da linha costeira. O equilíbrio que havia se mantido por séculos foi quebrado. Número 4. A ideia de trazer as lontras de volta. Naquele cenário preocupante, cientistas e ambientalistas começaram a buscar soluções para restaurar a saúde dos ecossistemas costeiros. Sabia-se que qualquer tentativa de recuperação precisaria lidar com a causa central do problema, o desequilíbrio provocado pela ausência de predadores naturais. Após muita discussão, uma proposta ousada começou a ganhar destaque entre as demais: reintroduzir a lontra marinha nas regiões onde ela havia sido exterminada. A lógica era simples, mas poderosa. Devolver ao ecossistema um predador-chave poderia desencadear uma reação em cadeia capaz de conter os ouriços, restaurar o kelp e, com isso, trazer de volta a diversidade marinha. A ideia não era apenas soltar alguns animais no mar e aguardar o melhor. Tratava-se de um plano de conservação ambicioso que exigiria planejamento estratégico, apoio logístico, conhecimento científico profundo e, acima de tudo, paciência para lidar com um processo que poderia levar décadas para mostrar resultados concretos. Essa iniciativa, que ficaria conhecida como Operação Lontra, foi vista ao mesmo tempo como uma esperança e um risco.
Para os idealizadores, ela representava talvez a última chance de impedir o colapso definitivo de uma costa, que até pouco tempo antes havia sido sinônimo de abundância. Número 5. Operação Lontra, um plano ousado. No final da década de 1960, uma equipe formada por cientistas, biólogos marinhos e autoridades ambientais do Canadá começou a estruturar um projeto sem precedentes no país. O objetivo era enfrentar o colapso das cadeias alimentares marinhas através da reintrodução de um único animal, a lontra marinha. A decisão se baseava em estudos ecológicos que mostravam o papel crucial dessa espécie como predador de topo. A presença ou ausência de certos animais, conhecidos como espécies-chave, determina a estrutura e a saúde de todo o ecossistema. A lontra, ao controlar as populações de ouriços do mar, cria as condições para que o kelp prospere. O kelp, por sua vez, abriga e alimenta uma infinidade de peixes e invertebrados, formando a base de uma cadeia alimentar saudável. O plano seguia um conceito chamado restauração liderada por predadores, que prevê que, ao devolver um predador ao seu habitat, é possível acionar um efeito dominó, ou cascata trófica, que reorganiza e fortalece o ecossistema. Nesse caso, a expectativa era menos ouriços, mais kelp, mais vida marinha e recuperação geral da costa. Para aumentar as chances de sucesso, foi feita uma seleção criteriosa das áreas de soltura. Os locais escolhidos precisavam ter boas condições para suportar a reprodução e a expansão natural das lontras, apresentando leitos de kelp ainda presentes, baixa atividade humana e certo nível de proteção contra a exploração industrial. O projeto também incluiu medidas complementares, como monitoramento contínuo, programas de educação pública e a criação gradual de áreas marinhas protegidas. A proposta representava uma mudança significativa na mentalidade da conservação. Não apenas impedir a degradação, mas agir ativamente para reconstruir o que já havia sido perdido. Número 6. A polêmica e a oposição. Desde o anúncio oficial, a Operação Lontra despertou reações intensas e divergentes. Embora para os cientistas o projeto fosse uma esperança de recuperação ecológica, para muitas comunidades costeiras a notícia soou como uma ameaça direta ao seu modo de vida. O setor de pesca de mariscos foi o primeiro a se manifestar contra. As lontras se alimentam de uma variedade de invertebrados, ouriços, amêijoas, mexilhões, caranguejos e outros, muitos deles com alto valor comercial e importância econômica para famílias e pequenas empresas locais. Após décadas sem a presença do predador, esses recursos haviam se tornado pilares econômicos em várias regiões. O fato de uma lontra adulta consumir diariamente o equivalente a cerca de 1/4 do seu peso em alimentos causou apreensão. Havia receio de que, em pouco tempo, as populações de mariscos fossem drasticamente reduzidas, tornando impossível a competição entre pescadores e lontras. Experiências observadas no Alasca, onde a volta das lontras impactou a pesca de mariscos, foram citadas como alertas. Além da preocupação econômica, havia tensões culturais. Algumas comunidades indígenas ressaltaram que a decisão havia sido tomada sem consulta adequada. Historicamente, as lontras faziam parte da vida e do manejo tradicional desses povos, até que o comércio de peles destruiu esse equilíbrio. Agora, o retorno da espécie, decidido e administrado por agências governamentais externas, era visto por alguns como mais uma interferência sobre territórios e recursos tradicionais. Um exemplo notório foi o caso de Chesapeake Bay, onde apenas o rumor de possíveis solturas gerou protestos e reuniões acaloradas. Moradores expressaram medo de que as metas ambientais sobrepujassem as necessidades locais, afetando não apenas a economia, mas também a segurança alimentar e a preservação de tradições. Apesar da resistência, o governo canadense manteve o plano, garantindo que haveria monitoramento constante e ajustes, caso necessário. Porém, estava claro que o caminho seria longo e cercado de desafios sociais e políticos, além dos já esperados desafios ecológicos. Número 7. Os desafios da reintrodução. Colocar a Operação Lontra em prática revelou-se um processo muito mais complexo do que qualquer documento de planejamento poderia prever. A fase inicial de captura e transporte exigia precisão logística e extrema delicadeza, já que as lontras marinhas são animais extremamente sensíveis ao estresse e a mudanças bruscas no ambiente. Entre 1969 e 1972, aproximadamente 89 lontras
foram capturadas a partir de populações saudáveis no Alasca, onde a espécie ainda se mantinha em números estáveis. Essa missão envolveu equipes multidisciplinares: cientistas, veterinários, biólogos marinhos, autoridades ambientais, pilotos e tripulações navais. O transporte dos animais foi realizado por mar e por ar, utilizando embarcações e aeronaves militares adaptadas. Para proteger os animais durante a viagem, foram projetados tanques especiais que mantinham temperatura, ventilação e nível de água adequados, minimizando o risco de ferimentos e o desgaste físico. Ainda assim, nem todas as lontras suportaram o trajeto. Algumas adoeceram devido ao estresse, outras morreram antes de serem soltas, e algumas, após a soltura, simplesmente abandonaram a área e desapareceram no mar aberto. Entre as que permaneceram, o comportamento foi exatamente o esperado. Começaram a se alimentar de grandes quantidades de mariscos, ouriços, caranguejos, amêijoas, mexilhões e pepinos do mar, consumindo diariamente uma quantidade equivalente a cerca de 1/4 de seu próprio peso corporal. Isso provocou, em poucas semanas, mudanças perceptíveis no ambiente marinho local. Pescadores e mergulhadores relataram quedas visíveis na disponibilidade de mariscos próximos aos pontos de soltura. Leitos de ouriços que antes cobriam o fundo do mar começaram a apresentar clareiras, armadilhas para caranguejos voltavam mais vazias, e em determinadas enseadas mergulhadores notavam a diminuição de mexilhões e amêijoas. Outro desafio inesperado foi o deslocamento irregular das lontras. Algumas viajavam por longas distâncias, abandonando completamente as zonas designadas. Outras ficavam temporariamente e depois migravam para áreas distantes. Isso dificultava o monitoramento e a avaliação dos resultados iniciais. Críticos, observando a situação, chegaram a declarar o projeto um fracasso prematuro. Ainda assim, para os pesquisadores mais atentos, surgiam pequenos sinais encorajadores. Em áreas onde as lontras permaneceram por mais tempo, as populações de ouriços começaram a cair, revelando partes do fundo marinho antes escondidas sob uma densa camada roxa de espinhos. Era cedo para falar em recuperação, mas havia movimento na direção certa. Número 8. Primeiros sinais de recuperação. No início da década de 1980, mesmo diante de resistência social e de todos os obstáculos logísticos, um marco importante foi alcançado. Uma pequena, mas estável, população de lontras se fixou na região de Chesapeake Bay. Embora os números ainda fossem reduzidos, a presença contínua desses animais mostrou que o conceito por trás da Operação Lontra tinha potencial real de funcionar. E os efeitos começaram a se tornar visíveis. Onde as lontras permaneciam, os ouriços do mar diminuíam não apenas em pontos isolados, mas em grandes áreas do fundo oceânico. No espaço deixado por eles, o kelp, uma das plantas marinhas de crescimento mais rápido, aproveitou a luz e o espaço para se expandir. Em apenas alguns anos, trechos do mar que haviam permanecido estéreis por décadas transformaram-se novamente em densas florestas submarinas, onde longos caules de kelp ondulavam com as correntes. O impacto dessa recuperação era profundo. Com o retorno do kelp, peixes juvenis encontravam refúgio seguro, caranguejos, estrelas do mar, e pequenos invertebrados retornavam, e até aves e leões marinhos voltavam para explorar as novas áreas ricas em alimento. Mergulhadores que anos antes descreviam a região como um deserto de pedras e espinhos, agora relatavam cenas repletas de cor, vida e movimento. E tudo isso ocorria sem intervenção humana direta, era um processo natural desencadeado pela presença de um predador de topo. O ciclo era simples, mas poderoso. As lontras reduziam a população de ouriços. Isso permitia que o kelp crescesse. E o kelp fornecia alimento e abrigo para dezenas de outras espécies, reativando toda a rede ecológica da região. Número 9. A reação ecológica completa. Com as florestas de kelp já firmemente estabelecidas em diversas áreas, a transformação do ecossistema costeiro começou a se expandir em um ritmo impressionante. O retorno dessa vegetação subaquática não só mudou a paisagem marinha, mas também desencadeou uma série de efeitos positivos que se espalharam por toda a cadeia alimentar e até pela própria geografia da costa. O kelp, com suas longas lâminas e raízes fixadoras, ajudou a estabilizar o fundo do mar, reduzindo o deslocamento de sedimentos e controlando a erosão causada por ondas e correntes fortes.
Isso significou que o litoral passou a ser mais resistente durante tempestades e marés altas, protegendo não apenas habitats marinhos, mas também zonas costeiras utilizadas por comunidades humanas. Outro efeito crucial foi a melhoria da qualidade da água. O kelp atua como um filtro natural, absorvendo dióxido de carbono dissolvido, o que reduz a acidez da água e cria condições mais favoráveis para diversas espécies. Essa função, embora muitas vezes invisível, é essencial para a saúde de ecossistemas que já sofrem com os impactos das mudanças climáticas. Sob a sombra e proteção dessas florestas submarinas, populações de peixes se multiplicaram de forma significativa. Espécies como o rockfish, o peixe-verde, o arenque e o salmão jovem encontraram refúgio seguro, aumentando suas taxas de sobrevivência. Esse aumento de presas atraiu predadores maiores, como focas e até mesmo aves marinhas, que voltaram a frequentar áreas onde antes quase não havia alimento. Além dos peixes, invertebrados como determinadas vieiras não predadas pelas lontras, caranguejos menores, ofiuros, anêmonas e nudibrânquios reapareceram em quantidade. O ecossistema, que antes era silencioso e monótono, voltou a ser vibrante e ativo, com som, movimento e diversidade. A presença das lontras também teve um papel regulador importante. Ao manter as populações de ouriços sob controle, elas evitaram o chamado sobrepastoreio, que teria destruído novamente o kelp. O equilíbrio foi restaurado. Havia ouriços suficientes para sustentar a biodiversidade, mas não a ponto de causar devastação. À medida que as lontras expandiam seus territórios para novas áreas, o mesmo padrão de recuperação se repetia. Diminuição dos ouriços, retorno do kelp e aumento da biodiversidade. Essa onda de restauração ecológica criou corredores de habitat saudável ao longo de grandes trechos da costa oeste, conectando ecossistemas que antes estavam isolados ou degradados. No início da década de 2000, a população de lontras marinhas na Colômbia Britânica já ultrapassava 3.000 indivíduos. Em 2013, o número superou 5.600. Recuperações semelhantes foram observadas na Califórnia e no Alasca, confirmando que a estratégia funcionava em diferentes contextos. O que começou como um experimento local transformou-se em um caso de estudo global sobre como restaurar ecossistemas costeiros. Número 10. Benefícios econômicos e climáticos. O retorno das lontras marinhas à costa da Colômbia Britânica não trouxe apenas ganhos ambientais. Com o passar dos anos, ficou claro que a recuperação do ecossistema também gerava benefícios econômicos diretos e impactos positivos no enfrentamento das mudanças climáticas. Algo que, no início, poucos previram. À medida que as florestas de kelp se expandiam e a vida marinha voltava a prosperar, pesquisadores e economistas começaram a quantificar os efeitos dessa restauração. Um estudo conduzido pela Universidade da Colômbia Britânica, publicado em 2020, estimou que as populações saudáveis de lontras estavam gerando cerca de 53 milhões de dólares canadenses por ano em benefícios combinados para a região. Esses ganhos vinham de 3 fontes principais: aumento da produtividade pesqueira, captura e armazenamento de carbono e crescimento do ecoturismo. A melhoria dos habitats marinhos beneficiou espécies de valor comercial, como o rockfish e o arenque, fortalecendo pescarias sustentáveis e estabilizando a oferta de peixes em áreas adjacentes às zonas de presença das lontras. No campo climático, o kelp desempenhou um papel notável como sumidouro de carbono. Ao crescer, absorve dióxido de carbono dissolvido na água, e quando suas partes morrem e afundam, parte desse carbono fica presa no fundo do oceano por longos períodos, retirando-o do ciclo ativo. Embora esse processo não substitua políticas climáticas de grande escala, ele contribui para a resiliência ambiental e serve de exemplo para estratégias baseadas na natureza. O ecoturismo também experimentou um salto. As lontras, com seu comportamento curioso e aparência carismática, tornaram-se atração para turistas interessados em observação de vida selvagem. Empresas de passeios marítimos, operadores de mergulho e pousadas costeiras passaram a oferecer experiências específicas para ver lontras em seu habitat natural. Em várias cidades da ilha de Vancouver, pequenos negócios se beneficiaram diretamente dessa nova demanda. Apesar de alguns setores, como a pesca de mariscos, registrarem perdas, estimadas em cerca de 7 milhões de dólares canadenses anuais, o estudo concluiu que os ganhos superavam amplamente as perdas. Mais do que isso,
A economia costeira tornou-se mais diversificada e resiliente, reduzindo a dependência de recursos sujeitos a colapsos. Até 2025, a população de lontras continuava crescendo e se expandindo para novas áreas, restaurando ecossistemas ao longo de centenas de quilômetros de litoral. O que antes era um ambiente degradado se transformou em um exemplo vivo de como a recuperação ambiental pode caminhar junto com benefícios econômicos e climáticos. Número 11. O futuro da recuperação. Com a recuperação das lontras marinhas e do ecossistema costeiro já consolidada, a nova questão que se impôs para cientistas, ambientalistas e formuladores de políticas públicas foi: como manter e expandir esse sucesso a longo prazo? O histórico recente demonstrou o potencial transformador da restauração ecológica, mas também deixou claro que esse equilíbrio ainda é frágil e vulnerável a novas ameaças. Entre as maiores preocupações está o risco de poluição marinha, e, em especial, de derramamentos de petróleo. Lontras marinhas são extremamente sensíveis a contaminantes, e o óleo, ao impregnar sua pelagem, destrói a capacidade de isolamento térmico que as mantém aquecidas. Isso pode levar à hipotermia em poucas horas, mesmo em águas relativamente amenas. O desastre do Exxon Valdez, em 1989, no Alasca, serve como lembrança dolorosa. Milhares de lontras morreram. E a recuperação populacional naquela região levou décadas. Para evitar tragédias semelhantes, será fundamental reforçar medidas preventivas, como regulamentar rotas de navegação, impor padrões mais rigorosos de transporte de combustíveis e preparar planos de resposta emergencial específicos para proteger mamíferos marinhos. Outro ponto crucial é o relacionamento com comunidades costeiras, especialmente as comunidades indígenas. Em algumas regiões, surgiram iniciativas de gestão compartilhada que unem o conhecimento tradicional, construído ao longo de gerações de convivência com as lontras e os ecossistemas marinhos, com a ciência moderna. Essas parcerias já mostraram potencial para aumentar a confiança entre governo e populações locais, além de criar soluções mais equilibradas que atendam tanto às necessidades ecológicas quanto às culturais e econômicas. As mudanças climáticas representam um desafio adicional. O aumento da temperatura da água, a alteração das correntes oceânicas e a intensificação da acidificação podem afetar diretamente tanto a saúde das florestas de kelp quanto a distribuição geográfica das lontras. Por isso, pesquisadores vêm estudando maneiras de incluir as lontras e os ecossistemas que elas ajudam a restaurar em estratégias mais amplas de adaptação climática, explorando, por exemplo, o potencial do kelp como sumidouro de carbono em larga escala. A experiência canadense já é vista como referência internacional, um modelo que pode ser adaptado para outros países que enfrentam o colapso de ecossistemas costeiros. A principal lição aprendida é que a restauração exige paciência, planejamento de longo prazo, envolvimento das comunidades afetadas e respeito ao ritmo natural de recuperação. O retorno das lontras marinhas à costa da Colômbia Britânica é mais do que uma história de conservação bem-sucedida. É a prova de que ecossistemas aparentemente condenados podem renascer quando recebem tempo, proteção e cuidado. O que começou como um experimento local, arriscado e cercado de dúvidas, transformou-se em um renascimento vibrante que beneficia a vida selvagem, fortalece comunidades humanas e contribui para o enfrentamento das mudanças climáticas. Hoje, a costa que um dia esteve silenciosa e deserta pulsa novamente com a energia de florestas submarinas, cardumes, aves e mamíferos marinhos. É um lembrete poderoso de que restaurar a natureza não significa apenas devolver uma espécie ao seu habitat, mas reativar toda uma rede de interações vitais que sustentam a vida. A mensagem que ecoa dessa história vai muito além do Canadá. Se dermos à natureza a oportunidade de se regenerar e formos aliados nesse processo, ela responderá com resiliência e abundância. O desafio agora é garantir que essa recuperação continue, não apenas como um feito do passado, mas como um compromisso para o futuro. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!